Oi, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou a Ana, da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Eu estou feliz em poder compartilhar com os irmãos do livro de Colossenses, né? Que é assim uma ferramenta muito valiosa que nós temos. Eu estou assim muito feliz de ter recebido esse convite de compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. O livro de Colossenses tem 4 capítulos. Hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro, mas antes nós vamos orar. Nós vamos entregar a Deus esse estudo e eu quero pedir também pela sua vida, pela minha vida, e que Deus possa falar conosco através do livro de Colossenses. Então vamos orar? Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar, Jesus, um espaço muito grande em nosso coração e que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas e que possamos ser crentes melhores, mais maduros na Tua palavra, Pai. Usa-nos, ó Pai, e muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de juntos estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta de Colossenses, ou melhor, a carta de Paulo aos Colossenses é uma epístola muito profunda. Pode ser que em alguns momentos eu fale carta, em outros momentos eu fale epístola. É porque, na verdade, a gente usa carta quando a gente quer se referir a uma carta no sentido de ser um assunto pessoal, né? A gente escreve uma carta para alguém conhecido e fala sobre diversos assuntos pessoais. A epístola também é uma carta, mas mais assim, generalizada, né? A gente escreve não só assuntos pessoais, mas a gente escreve assuntos de diversos fins. Mas, na verdade, a gente pode, né, citar o livro de Colossenses como carta, como epístola. A mensagem de Colossenses, ela é extremamente necessária para a igreja de hoje em dia, assim como foi extremamente necessária para a igreja de Colossenses, né? Então, assim como a igreja de Colossenses precisava corrigir algumas falhas, nós também precisamos corrigir inúmeras falhas, né? Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela é muito profunda e é muito necessária para nós que queremos viver uma vida certinha diante de Deus. Nós vivemos num mundo de intolerância. Na verdade, tolerância com o erro e intolerância com a verdade e com aquilo que é certo. E a igreja, nos dias de hoje, ela é muito influenciada por filosofias anticristãs, assim como a igreja de Colossenses também estava vivendo esse momento de muita influência de filosofias anticristãs, que é o que a gente vai estudar durante esse livro de Colossenses. Mas graças a Deus que, apesar de todo esse ataque, né, de toda essa influência negativa, a palavra de Deus, ela segue soberana, ela segue triunfante, vitoriosa contra todos esses ataques. E o livro de Colossenses, ele tem respostas para algumas perguntas, como por exemplo, como nós cristãos podemos viver nesse mundo? Como enfrentar heresias que surgem no mercado da fé? Como enfrentar os lobos com dentes afiados? E também como enfrentar os lobos
disfarçados com peles de cordeiro. Que assunto, hein, irmãos? Que assunto. Vamos começar, então, o estudo de hoje conhecendo um pouquinho da cidade de Colossos. Bem, a igreja de Colossenses ficava numa cidade chamada Colossos. E na época do rei Xerxes, muitos e muitos anos antes de Cristo, essa cidade era uma comunidade muito forte economicamente. Porém, ela viveu uma queda, né? Uma queda muito grande. Ela decresceu. Em que sentido que ela decresceu? Em glória e em riqueza. Ou seja, ela, de uma cidade rica, ela se transformou numa cidade pobre. De uma cidade gloriosa, né, no sentido de riquezas, de glamour, ela se transformou numa cidade muito simples. E Paulo, ele escreveu para essa igreja que ficava nessa cidade de Colossos. Paulo escreveu para igrejas situadas em grandes centros, mas também Paulo escreveu para igrejas situadas em cidades simples, como Colossos. Lembrando que Colossos, no passado, foi uma cidade gloriosa. Na época que Paulo escreveu, não, era uma cidade bem simples. Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso é uma cidade muito conhecida na Bíblia. E Colossos ficava numa das regiões mais férteis do mundo, com muitos rebanhos. E no passado, Colossos era um grande centro de tecelagem, onde se fabricavam as melhores lãs do mundo. Então, isso é para a gente ver como Colossos foi uma cidade importante. Mas Colossos também era uma cidade muito abalada por tragédias naturais. A fértil região, né, do Rio Lico era uma região vulcânica e frequentemente essa região era abalada por intensos terremotos. Bem, o tempo passou e por volta de 60 depois de Cristo aconteceu um forte e enorme terremoto e deixou em ruínas 3 cidades: a de Colossos, a de Laodiceia, que também é conhecida por nós, né, pela Bíblia, e a cidade de Herápolis. Sendo que Laodiceia e Herápolis, essas 2 cidades conseguiram se reerguer depois desse enorme terremoto. E Colossos não conseguiu mais se recuperar dessa catástrofe. Então, quando Paulo escreveu essa carta, Colosso estava de fato em declínio. Estava apagada diante das outras 2 cidades vizinhas, Laodiceia e Herápolis. Outro fator importante é que Colossos era povoada por judeus e gentios. E os judeus, eles eram, no passado, a gente sabe, né, lembrando aquele estudo de Daniel, da estátua da cabeça de ouro, dos impérios sendo derrotados. Antes do Império Romano, o império que se trata nesse momento da carta de Paulo, antes disso, era o Império Grego. E aí, Alexandre Grande e os outros que vieram depois de Alexandre o Grande, eles implantaram a cultura grega, a cultura helenística. Então, esses judeus, eles estavam impregnados de uma cultura diferente, né, da cultura ensinada por Paulo naquele momento. A igreja estava sendo influenciada por filosofias anticristãs, que a gente também vai estudar no livro de Colossenses. A gente vai falar sobre essa cultura. E o porquê dessa cultura está tão forte? Porque eles estavam influenciados pela cultura grega, pela cultura helenística. Bom,
E essa cultura, ela se infiltrou na igreja de Colossenses. Como que Paulo estava preso nesta época, né, numa prisão domiciliar em Roma, e aí Paulo, ele tinha um amigo chamado Epáfras. Na verdade, a gente vai falar de dois amigos de Paulo, Epáfras e Timóteo. Foi Epáfras quem fundou a igreja de Colossenses. Embora Paulo tenha escrito essa carta aos Colossenses, Paulo nunca visitou Colossenses, a igreja de Colossenses. Mas Epáfras, o fundador da igreja, ele foi visitar Paulo em Roma. Por que ele foi visitar Paulo em Roma? Claro, né, eles eram amigos, ele foi fazer uma visita, mas ele foi também pedir conselhos a Paulo. Ele não sabia como agir com essas filosofias que estavam se infiltrando na igreja. Ele não sabia, porque eram filosofias muito difíceis de serem entendidas. E aí, Epáfras foi visitar Paulo e contou toda a situação da igreja de Colossenses. Paulo disse o seguinte: olha, a igreja está crescendo na fé em Jesus Cristo. A igreja está crescendo em maturidade espiritual, mas está sofrendo um ataque de filosofias anticristãs. Judeus, eles estão se infiltrando e trazendo uma cultura, a cultura helenista, a cultura grega para dentro da igreja. E aí Paulo, né, escreveu a carta aos Colossenses, depois dessa informação que Epáfras levou para ele na prisão. E aí a carta de Colossenses, ela faz com que a gente faça uma viagem, né? Lá no tempo de Epáfras, no tempo de Timóteo, uma viagem lá no tempo de Paulo. Mas é uma carta que fala muito para a igreja de hoje em dia, que também sofre inúmeros ataques de culturas anticristãs. Então, a igreja de Colosso, ela estava sendo exposta a um falso ensino. E esse falso ensino, Paulo, né, e Epáfras também, eles consideravam uma negação ao evangelho. Como se fosse assim, Epáfras pregava o evangelho de Jesus Cristo, mas essa influência, né, a influência dessas filosofias pregavam algo diferente daquilo que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. E eram várias heresias, né? A gente pode chamar essa má influência de heresias. E uma dessas heresias a gente pode chamar do gnosticismo. E aí a gente vai estudar durante o livro de Colossenses essa filosofia, né, o gnosticismo. A gente não vai começar a estudar hoje o capítulo 1, né? A gente vai começar a estudar na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Esse vídeo é uma introdução ao livro de Colossenses. Durante o estudo, a gente vai detalhar todas essas informações que eu dei, de acordo com cada versículo. A gente vai estudar versículo por versículo e a gente vai entender muito bem todo esse contexto que rapidamente eu falei. Mas a gente vai desvendar cada um deles estudando o livro de Colossenses. Então vamos orar mais uma vez, e eu queria agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a atenção dos irmãos. Oremos. Pai querido, eu te agradeço por esse momento e eu quero te pedir que as tuas bênçãos alcance cada lar, cada pessoa que nesse momento está assistindo, Senhor, está ouvindo esse estudo. Ó Pai, fale aos nossos corações a cada dia, Senhor. Muito obrigada por tudo. Cuida de nós, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.